Aqui a verdade fala. André Espínola. Muito bem, são 8 horas mais 7 minutos, de volta para você o programa Voz da Cidade pela Rádio 100 FM 100,7. E nós já estamos com o nosso entrevistado na linha, que vai bater um papo conosco a partir de agora, Maurício Trindade, vereador de Salvador pelo DEM, foi eleito com mais de 9 mil votos, vereador de 3 mandatos já. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio 100 FM, vereador. Bom dia aos amigos todos, ouvintes da Voz da Cidade, André, a Espínola. Estou às ordens aí para trocar uma ideia com vocês, tentar esclarecer um pouquinho, principalmente nesse momento, as dúvidas, muitos fake news, todo mundo falando o mesmo assunto e às vezes falando coisas que não são verdadeiras e atrapalhando a população. Sobre o coronavírus, claro. Pronto, importantíssimo isso, até porque o senhor é médico, né, vereador, e pode contribuir bastante com a população soteropolitana. Aliás, com a população que está ouvindo a gente, porque a gente fala para mais de 100 municípios, né? E aí, eu queria já aproveitar que o vereador é médico e pode contribuir desta forma. Eu queria que o senhor falasse, né, sobre os medos e os pânicos que as pessoas estão nesse momento e que muita coisa é justamente proveniente à falta de saber a verdade da coisa, né? Estão disseminando muita coisa errada, muita mentira, né? E causando pânico e medo nas pessoas. O primeiro passo, a primeira coisa que está acontecendo nesse momento, e que eu estou vendo que está sendo muito forte, é justamente a depressão, né? Tem pessoas idosas que estão dentro de casa, sozinhas, e não podem fazer nada porque estão confinadas, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre tudo isso. Muito bem. Eu fui também coordenador de operações da FUNASA, a antiga FNS, que é o que o pessoal ainda lembra com o nome de SUCAM, a entidade do governo federal, do Ministério da Saúde, que tratava e ainda trata das endemias. Hoje, as epidemias, as doenças que nós estamos vendo no momento, que hoje são tratadas por cada município. E a gente tem uma certa experiência nessa área. E realmente está faltando uma coordenação centralizada. O que ocorre com o governo federal, vocês estão vendo esses dias, o governo federal diz uma coisa, o governo estadual diz outra coisa e as prefeituras de cada cidade fazem outra coisa. Ou seja, não tem um governo central, uma administração central nessa crise. Então as pessoas não sabem simplesmente a quem atender, quem está com a razão. O primeiro passo, antes até mesmo da população, são os governos, o poder executivo, tomar as medidas certas. O primeiro passo do governo federal é uma administração conjunta, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal sentarem e terem um comando único. O segundo passo nós estamos numa guerra contra esse vírus, o coronavírus. E nós precisamos, na guerra, unir todas as forças. Então, já passou da hora e nós já sugerimos, e na Câmara de Vereadores aqui de Salvador, da qual eu sou presidente da Comissão de Saúde, nós convidamos as outras forças a participarem. Eu sentei lá com Exército, Marinha, Aeronáutica e as faculdades da área de saúde, medicina, enfermagem, foram várias faculdades aqui de Salvador que sentaram conosco, a Unip, a FTC, a Faculdade Baiana, e se ofereceram a colocar aquele grupo gigantesco de pessoas da medicina, são médicos, estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, que mesmo não estando formados ainda, eles entendem mais saúde do que a população em geral. E a primeira iniciativa foi essa, criar um comando central. Eu acho que agora a Prefeitura de Salvador vai chamar o Exército para que todos participem, porque você tem, além do grande voluntariado, pessoas que vão participar dessa campanha gratuitamente, você tem um comando central. Se mandar, vai na mesma hora, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Bombeiros, além das faculdades. E chamamos também as grandes igrejas aqui de Salvador, e tudo que eu estou falando serve de sugestão para cada um aí nas nossas cidades que estão nos ouvindo nesse momento, tomarem as mesmas iniciativas. Vamos chamar as grandes igrejas de cada cidade para participarem, porque eles têm muitos voluntários, e muitos deles têm programas de rádio, alguns têm programas de televisão, e para poder disseminar tanto as notícias corretas, quanto colocar essas centenas de pessoas como voluntários. Em vários lugares você já precisa de sangue, uma igreja que faça uma campanha de doação de sangue, você consegue centenas ou milhares de bolsas de sangue e resolve o problema dos bancos de sangue, que hoje já estão em falta em qualquer lugar do Brasil. Então, primeiro passo, comando central. Segundo, nessa doença, você pede que a população não vá sequer, os que estão sentindo alguma coisa, no posto de saúde. Precisam ser atendidos pela telefone.
Então nós sugerimos, o governo do estado criou, junto com essas faculdades que nós sugerimos, colocamos um em contato com o outro, eles já tinham esse programa, a Universidade Federal e as faculdades e a Universidade Federal criaram um programa de telefone, onde professores e estudantes estão de plantão atendendo a população para esclarecer. A população liga com uma febrezinha, liga com a dor do corpo, e eles já orientam o que é que está acontecendo e dizem se é necessário ou não ir no posto de saúde. E quando é necessário, eles dizem um lugar mais próximo, ou seja, evitar que a população vá no posto de saúde. Por quê? Porque se a pessoa que está ligando estiver contaminada, e se for o posto de saúde, vai contaminar quem está lá. E se não estiver contaminado e for o posto de saúde, ele pode estar se contaminando lá. Então, não é para ir para o posto de saúde. Só vai tratar, mesmo que esteja com coronavírus, só vai tratar quem estiver com dificuldade respiratória. Fora essa dificuldade respiratória que vai acontecer nas pessoas que estão mais debilitadas, são as pessoas de mais idade, nós estamos falando de pessoas de 60 anos, que é uma média, e pessoas que têm doenças debilitantes. É o câncer, problema cardiorrespiratório, problemas graves de pulmão, com pneumonia, sequela de tuberculose, pessoas que têm asma, que têm a dificuldade de respirar, a chamada DPOC, é uma doença onde a pessoa chama efizema, a pessoa não puxa o ar e não vem. Então, as pessoas, se pegarem o vírus, terão uma dificuldade maior de respirar, poderão precisar do hospital e poderão ficar internadas. Porque o tratamento da doença, para quem precisa, é esse aporte respiratório, onde você fica alguns dias no hospital, pode ficar até 15, 20 dias, você vai tratar a sua doença que você já tem, sua diabetes, seu câncer, a parte da cardíaca, a parte da respiratória, e vai tratar essa insuficiência respiratória. Mas você ocupa um leito, geralmente com respirador artificial, ajudando o seu pulmão vital, e em lugar nenhum do mundo tem quantidade de leitos hospitalares suficiente para tratar toda a sua população. Então, o que a gente quer é que as pessoas dessa idade, com essas patologias, com essas doenças, não fiquem doentes. As outras todas da população, e isso é normal, como qualquer resfriado, como qualquer, a gente chama de virose, que a gente chama de gripe, e não são gripe, mas a gente chama de gripe, vão pegar o vírus e sequer vão saber que pegaram. Simplesmente não vão sentir absolutamente nada. Ou se vão sentir o que o presidente da República está dizendo, leve resfriadozinho, porque o combate da doença, o corpo é quem faz. Na hora que o vírus entra em seu corpo cria o anticorpo, ou seja, que é o remédio para combater aquele vírus, porque não tem vacina ainda, e vai demorar muito, ninguém espera vacina, vai levar 1 ano e meio, 2 ou mais para ter vacina, e não tem remédio ainda. Os remédios hoje são experimentais, são usados dentro de hospital para pessoas que estejam, vocês estão vendo aí na imprensa o nome dos remédios, para pessoas que precisem, em alguns casos, experimentais. O que está ocorrendo, a grande bobagem, é que as pessoas ouviram o nome dos remédios, estão indo para as farmácias, pegam os remédios, começam a usar como se fosse se proteger, e as pessoas que usam esse remédio para as doenças dela, não acham o remédio da farmácia, se prejudicam e podem estar até morrendo por falta de remédio, porque as pessoas no desespero estão comprando os remédios deles inutilmente. O egoísmo é muito grande, e nesse momento de crise, querido, os fortes têm que ajudar os fracos. Então, o primeiro passo, quem é o forte? São os governos federal, estadual, municipal. Precisam tomar uma série de medidas para ajudar a população que é mais fraca e os empresários também ajudarem os seus funcionários. Então, uma série de medidas, porque o que se diz hoje e que está acontecendo, o governo federal dizendo uma coisa e os outros governos estadual e municipal dizendo outra, é que o governo federal está dizendo que a economia não pode parar. E é verdade, porque vai morrer muito mais gente por a economia parada, porque passou fome, porque não encontrou o remédio, porque não encontrou o alimento, que o hospital dele estava cheio para tratar do coronavírus, ele não encontrou a cirurgia dele, não encontrou o tratamento dele e vai morrer, morrerá. Faltou também qualquer tipo de medicamento ou equipamento que precisa ser utilizado. Exatamente, exatamente. Então, a economia, a falta de economia, o Brasil não, como qualquer lugar do mundo, a economia não funcionando, vai morrer muita gente, como acontece nos outros países. Então a gente está vendo os exemplos dos países para a gente pegar as coisas boas e usar para a gente, e as coisas ruins nós não repetirmos os erros dos outros países. Então a economia tem que girar,
você tem esse período onde você faz essa restrição toda social, as pessoas pedem que as pessoas fiquem em casa para que a população não fique doente de vez, mas o vírus precisa circular na população para que a população crie a imunidade, a população pegue e crie seu chamado anticorpo e o vírus simplesmente acabe, como já está acabando na China. Você vê os números da China, teve o pico, teve as mortes, tratou quem poderia tratar, mas a doença já está indo embora. E nós temos que aprender nesse período, porque daqui a 6 meses, 1 ano, 2, virão outras doenças, porque o mundo hoje é globalizado, a coisa que acontece lá no fim do mundo, no outro dia está aqui. E não podemos achar que não está. Nós vemos que nossos aeroportos não têm vigilância sanitária. As pessoas entram e saem vindo desses países que estão com altíssimo índice de doença, França, China, Irã, e entram normalmente sem ninguém perguntar nada nos aeroportos do Brasil, inclusive o de Salvador. É um absurdo. Então essa medida restritiva tem que ser nesse momento, mas daqui a uns 15, 20 dias nós precisamos suspender aos pouquinhos cada setor para que a economia volte a girar. Você imagina a pessoa que vende picolé na rua, vai ganhar como? Vai viver como? A pessoa que é o guardador de carro, o homem do lava-jato, o barbeiro da esquina. E essas pessoas precisam ganhar seu dinheiro para viver. E hoje não tem nenhuma fonte de renda. E as pessoas estão fazendo campanhas, ajude seu pipoqueiro, ajude o homem da esquina, porque é necessário toda a sociedade hoje, no momento, ser mais solidária. E o governo tomar as atitudes, como por exemplo, hoje tem que suspender o pagamento de conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, etc, etc, etc. Porque todas essas empresas são empresas internacionais, fortíssimas, gigantescas, e que podem ficar sem receber esse recurso financeiro por 1 mês, 2, 3. E daqui a 2, 3, 4 meses, quando tudo volta ao normal, vai ver quanto é a sua dívida e divide em 12, 24, 36 meses, você vai pagar a sua prestação normal e vai pagar essa que você não pagou agora. Porque eles têm muito mais condição de arcar com esse, teoricamente, prejuízo no momento, do que a população normal que não está ganhando nada e no final do mês tem que pagar a luz, tem que pagar água, tem que pagar o cartão de crédito, tem que pagar aluguel. E como é que vai pagar? Agora, vereador, deixa eu te perguntar, então. Foi bom até o senhor tocar nesse assunto, porque ontem até nós falávamos sobre essa situação do depoimento, da declaração, na verdade, não é? Do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quando ele vai ao ar e fala sobre vírusinhos e tal. Na verdade, até conversando aqui com o Daniel Alencar, a gente falou que ele não mentiu, mas é a forma de falar, não é? É o jeito de falar. O jeito que fala, a oposição cria combustível e o pau come. O pau come, entendeu? Ele não falou mentira e ele não falou errado. Apenas eu fui deputado federal, conheci ele pessoalmente, convivi com ele 8 anos, e ele realmente fala o que vem na cabeça. Como ele não é da área de saúde, fala tudo que passa, e às vezes fala de forma, vamos dizer, estabanada. Mas não falou mentira. A economia não pode parar. Está acontecendo muito exagero. Eu vou citar o exemplo de Salvador. Por que você não pode fazer uma caminhada na orla? Onde não tem ninguém, você não está contaminando ninguém, e a pessoa que está lá correndo é uma pessoa sadia. Não tem porquê. Porque você não pode estar fazendo sua ginástica na academia do seu prédio. Você vê que é uma pessoa, 2, você não está contaminando ninguém. E se contaminar, você é uma pessoa sadia, você vai criar seus anticorpos. É como se fosse um resfriado normal. Você não precisava suspender as academias. Você não precisava suspender a academia do seu bairro, você não precisava suspender a piscina do seu prédio, você não precisava estar perseguindo quem está andando na orla, nada disso precisava ser suspenso. Para as pessoas entenderem, né, até para diminuir esse pânico todo, não é? Por que na Itália, por exemplo, teve esse pico todo de pessoas que morreram, né? Esse volume todo? Nós temos, primeiro que infelizmente no Brasil está havendo uma campanha de pessoas que querem, até mesmo que morram pessoas do coronavírus, para poder falar mal de presidente ou de governador dos seus estados, ou de seus prefeitos, etc. Isso é um absurdo o uso político da situação. A Itália hoje, quando é verão aqui, é inverno nesses países. Lá hoje, a Itália hoje está a 7 graus. É inverno, é frio. No frio as pessoas pegam gripe, pegam resfriado. Primeiro, aqui nós estamos a 30 graus. É completamente diferente. Segundo, basta você olhar os índices. Tanto na China, quanto na Itália, quanto na Espanha, são os países que estão assim, altíssimo índice de infestação, são países altamente fumantes. No Brasil, a campanha não foi no passado, mas atualmente, apenas uma pequena parcela da população é que fuma. A população da Itália é uma população idosa. Idosos são pessoas de idade e
camadas, pessoas doentes. É um país que entre passa velho. No Brasil, nós estamos aqui no calor e com pessoas sadias e não Está também tendo um outro surto diferente. também, não é? Tem um outro surto também, vereador, lá na Itália, que é da gripe suína. Eles estão sofrendo um surto de gripe suína e o surto também do Covid-19. Exatamente, porque é frio e as pessoas são idosas, as pessoas têm outras doenças e estão junto uma coisa com a outra e falecem. E para você ter ideia, a Itália tem 14 vezes menos que o Brasil de leitos hospitalares. Então as pessoas simplesmente não têm como tratar. O Brasil tem 14 vezes mais camas de hospital do que a Itália, que é um país da Europa. Nós achamos sempre que o nosso país é pior do que os outros. Não, nosso país tem 14 vezes mais leitos de hospital do que a Itália, apesar do Brasil loucamente ter perdido nos 10 anos anteriores cerca de 30 mil leitos de hospital. O governo federal no passado, na administração anterior, cortou 30 mil leitos de hospital. Para esse dinheiro foi aplicado, você vê aí, em estádios de futebol, foi aplicado no exterior, em Porto em Cuba. O dinheiro não foi aplicado dinheiro na saúde. Apesar da saúde hoje estar muito prejudicada pelos 10 anos errados onde foi investido, hoje, mesmo assim, nós temos 12 a 14 vezes mais leitos de hospital do que a Itália. Então, nossos doentes serão tratados. Os que pegaram a doença, o resto do povo vai ser contagiado pelo vírus, vai criar um anticorpo, e só assim que a doença para. A doença para, não existe remédio, não existe vacina. Existe a população ser infectada, não vai nem saber, e o corpo vai criar o chamado anticorpo, que é a defesa do corpo contra aquela doença. A vacina exatamente é isso. A vacina não vai lá e mata o vírus. A vacina estimula seu corpo a produzir os anticorpos, o que são a defesa contra aquele vírus. Então a população precisa terá o contato com o vírus, e assim ela estará imune àquele vírus. É assim que funciona. Agora, vereador, alarme da população. Conversando conosco, Maurício Trindade, vereador de Salvador pelo DEM. Vereador, agora, então, por que existem médicos que falam completamente diferente do que o senhor está dizendo? Outros tantos falam exatamente como o senhor está falando. O próprio ministro Mandetta, ele fala mais ou menos como o senhor está dizendo, mas fala de serenidade, fala do confinamento. Isso pode ser o fato de haver uma preocupação de repente morrer um monte de gente e a culpa ser de quem pediu para as pessoas saírem? Exatamente. O que nós precisamos hoje é fazer um confinamento geral para que não fique doente a população toda de uma vez. Somente isso. E segundo, a população, nesses casos falando de idosos e dessas doenças cardíacas, respiratórias, diabéticos, cânceres, etc., essa população, se ficar doente, terá mais chance de morrer, porque já são pessoas com uma alta debilidade. Então, o isolamento precisa ser feito nesse momento para que essas pessoas não sejam contaminadas e a população em geral não seja contaminada toda de uma vez. Exatamente isso. Aí se pede esse isolamento, que é certíssimo nesse momento. Mas para o país se preparar, vai atender os que ficarem doentes agora, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, etc. Cada um ao pouquinho. Mas a doença só para na hora que for a população, pelo menos 50%, tiver contato com esse vírus. Isso é ciência. E aí, mas só que está acontecendo que o governo, às vezes, na mesma mesa, o presidente está falando uma coisa e o ministro da Saúde dele falando outra. Nos municípios, os prefeitos, outros governadores brigando com o presidente, falando outra coisa. Ou seja, está realmente num lugar sem comando. Mas a intenção é essa: proteger os idosos e debilitados por essas doenças, e o confinamento para evitar que muita gente se contamine de vez. Exatamente isso. Mas você vê que nos ônibus da nossa cidade, os ônibus estão lotados. Como é que eu posso pedir para não ter aglomeração e o ônibus está um em cima do outro? Isso é um absurdo. A frota de Salvador de ônibus foi reduzida. Como é que eu reduzo a frota? Se eu reduzo a frota, concentra as pessoas que estão usando aquele ônibus. Como é que vou diminuir a aglomeração assim? Então é um absurdo. Como é que os ônibus de Salvador têm a limpeza apenas uma vez por dia, se o vírus pode estar ali nas maçanetas, etc., no ônibus, e as pessoas respirando por 12 horas? Quantas pessoas contaminaram naqueles 12 horas? Ou seja, uma atitude errada, mandar os ônibus serem higienizados apenas uma vez por dia. O metrô apenas uma vez por dia. Então, os governos precisam ouvir os técnicos para tomarem as medidas certas. Vou lhe dar uma ideia. O Esporte Saúde Salvador abre 8 horas da manhã. Como é que você, no dia normal, abre 8 horas da manhã
e em crise continua abrindo 8 horas da manhã. E as pessoas ficam lá na fila, às vezes da madrugada, um sentar junto do outro, querendo abrir o posto de saúde. É uma loucura, é um absurdo, é uma prova de ineficiência da Secretaria de Saúde de Salvador, o posto de saúde abrir 8 horas da manhã. Tem algumas absurdo, posturas erradas também, vereador, como por exemplo, por causa dessa agonia toda, estão vendendo álcool em gel em alguns lugares. Porque acabou álcool em gel em tudo quanto é lugar. Aí ontem eu fui na Le Biscuit da Pituba. Aí fui comprar essa garrafinha aqui que eu estou mostrando na rede social aqui, porque nós estamos também fazendo a live e o senhor está ouvindo pelo Facebook também, está sendo ouvido por lá. Aí eu peguei essa garrafinha que as pessoas estão vendo e fui comprar lá essa garrafinha na Le Biscuit. Tinham mais de 100 pessoas na fila e uma mulher pedindo para ter o afastamento e tal, tudo bem, tá certo, mas ali um ambiente fechado com muita gente, com certeza, se tinha gente contaminada ali, a pessoa saiu de casa para comprar um álcool em gel e trouxe também junto com ele o Covid-19. Exatamente. Essa medida, além de ser educativa para a população, cada um fazer por conta própria, não esperar governo, mas as administrações, a prefeitura principalmente nesse caso, tem que recomendar pelo menos o afastamento de uma pessoa para outra, no mercado, na farmácia, onde for, na padaria, etc. Você certamente pagou esse álcool gel com cartão de crédito e você colocou o dedinho lá na maquininha de cartão que centenas de pessoas dessa fila estavam. Então essa maquininha, nós temos que educar a população, não pode ser uma lei, onde você pode tocar na maquininha com um bocal de sua caneta, com um palitinho de fósforo, se é um restaurante, você pode tocar com um palitinho de dente, ou com o lado interno de seu dedo, geralmente o dedo midinho. No elevador dos playgrounds tem que ter o álcool gel na entrada das garagens, nos playgrounds, na área de circulação, para você se acostumar a apertar o botão do elevador, que é o lugar de alta contaminação, com o dedo midinho, com a chave de casa, com a chave do carro. Isso não é uma lei, mas tem que ser medidas educativas que as pessoas fazem sem nem se lembrar. E o álcool gel, por exemplo, tem pessoas enchendo o carrinho, o álcool gel levando sozinho, esquece que tem outra pessoa atrás que também precisa se proteger da doença. Então, aí sim, é uma medida de governo proibir a venda de quantidades para cada pessoa. Você tem que limitar a quantidade que cada pessoa pode comprar de álcool gel. Segundo, você tem que tirar os impostos de todos esses produtos médicos, luva, máscara, álcool gel, tem que cortar os impostos municipais, estaduais, federais, para que esses produtos fiquem mais baratos para a população. Você vê, tem garrafinha de álcool gel sendo vendida a R$200, isso é um absurdo, uma coisa que no dia normal custa 7, 8, 10 reais. Verdade. Isso é uma exploração. Então tem que tirar os impostos, é a parte do governo, para colaborar com a saúde pública no momento. Mas o principal hoje, você vê que os postos de saúde é o básico, abre 7 horas da manhã. É inacreditável que os postos de saúde de várias cidades, principalmente Salvador, abram 8 horas da manhã. Você veja, por exemplo, os bebedouros de qualquer local público, mas imagine de colégio, onde as crianças apertam a água para tomar com o dedinho, contaminado, e depois tem aquelas mangueirinhas onde as crianças botam a boca na mangueirinha. Imagine um colégio com 100, 200, 700 crianças pela manhã tomando água. Já deveria ser proibido, não é? É brincadeira. Isso é um absurdo. E não é possível que tenha que ter uma crise, que as pessoas tenham que estar chamando a atenção a isso. As prefeituras já deveriam ter proibido esse tipo de bebedouro. Tem que ser bebedouro de copo. Vai gastar mais? Vai. Mas na saúde que nós dizemos é isso. Não é gasto, é investimento. Cada vez que você investe R$1 ali, você está evitando gastar 10 em tratamento de saúde. Não pode ter bebedouro, aquele do botão que as pessoas botam a boca. Vocês veem no Zap aí, no Zap até animais tem ali, ratos subindo no bebedouro. Outra coisa que é um absurdo, que é a obrigação das prefeituras fazerem, é você vai em qualquer restaurante, qualquer shopping, os banheiros, tem que pegar na torneira. Então você urina, defeca, suas mãozinhas estão ali contaminadas, depois você vai pegar na torneira. A pessoa seguinte pega na mesma torneira, o seguinte na mesma, com as suas mãos que você se limpou ou pegou nos seus órgãos genitais, urinando ou defecando. Agora imagine o botão da descarga do vaso sanitário. Aí você acaba de defecar e bota o dedo. Deveria ser esse botão no pé da pessoa ali, né? A pessoa pisar. Tem várias alternativas, qualquer uma que não se pegue. Hoje os mais modernos, todos, os grandes shoppings já fazem assim, os aparelhos, ele reconhece a presença da pessoa, por infravermelho, ele reconhece a pessoa e a água é disparada tanto na torneira, quanto na hora que se afasta do bebedouro, ou se afasta do vaso sanitário,
ele aciona a descarga. Na Você mesma não hora. tem nada. É verdade. Imagine que absurdo você no restaurante descer a corina e bota o seu dedo, depois você pegar os seus órgãos genitais na torneira ou no botão. Isso é um absurdo. Cidade civilizada do mundo nenhum existe isso. Infelizmente no Brasil existe, Salvador existe. E a gente tem recomendado isso para a prefeitura e que ainda não tomou essas medidas. São medidas básicas, já deveriam ser tomadas, e espero que agora o coronavírus venha ensinar a população de Salvador, e prefeito, e secretário, e governador, que as medidas têm que ser do dia a dia, não pode esperar a doença chegar para lembrar dessas coisas. Isso nós falamos e conversamos com ele durante o ano todo. Essas medidas que eu estou licitando foram citadas à prefeitura desde que eu assumi, há 3 anos atrás, e não foram tomados. Agora, você vê a situação que está. É um absurdo, é um absurdo. Pois é, vereador, agora falando sobre essa questão do pico, né, que vai acontecer, teve um médico cirurgião do Hospital Albert Einstein, em uma entrevista, que disse que esse pico vai acontecer agora no início de abril, não é? Então, as precauções de confinamento, essas devem acontecer a partir de agora muito mais fortes? Esses dias nós fizemos realmente o confinamento para evitar que o pico seja muito alto. Vai acontecer realmente. Agora o Brasil está preparado, o Brasil está se preparando mais ainda. O Brasil não é a Itália, o Brasil é muito melhor do que a Itália, do que os países que estão acontecendo isso, do que a Espanha. E nós aprendemos com as situações absurdas que aconteceram na China. E por que esse vírus chegou aqui? Porque a doença aconteceu, é um país de uma ditadura comunista, socialista, que proibiu e prendeu o médico que estava dizendo que estava acontecendo essa doença lá, proibiu e sumiu com os jornalistas que denunciaram que essa doença estava acontecendo lá. Imagine a falta de liberdade da imprensa, da comunicação, da informação chegar à população, prendendo médicos e jornalistas para que se espalhasse o que estava acontecendo. E por isso que a doença se espalhou pelo mundo todo. Quando eles começaram, as pessoas não ter mais como controlar o conhecimento, as informações, é que o mundo soube o que estava acontecendo lá. Aí já tinha se espalhado, e como você está vendo, pelo mundo todo. Então, está acontecendo, o Brasil está preparado, está se preparando mais ainda, Salvador também está preparado, também está se preparando mais ainda. Vai acontecer o pico, não tenha dúvida que vão morrer alguns com gripe, de resfriado. Todas essas doenças matam muito mais em qualquer lugar do mundo do que o próprio coronavírus. É porque o coronavírus hoje está na moda, mas nós precisamos ter essa atenção. Vai acontecer nos próximos dias o pico, e logo em seguida nós precisaremos já tirar algumas medidas restritivas da população, que a cidade, o estado e o país precisam voltar à sua normalidade. Nós precisamos tratar a doença como tem centenas de doenças, nós tratamos todas elas sem alarme, nem para os governos, nem para a população. O Osmar Terra, ex-ministro da Saúde, pesquisador também, com 5 trabalhos publicados sobre essa questão de epidemias, me parece que ele ou é senador da República ou é deputado também. Ele também defende esse pensamento do senhor, o pensamento do presidente da República. Acha que não precisa desse confinamento total, desse fechamento extremo que está acontecendo em estados, e que o Brasil consegue não só disseminar essa doença, mas também tocar a vida com tranquilidade, só tendo regras e medidas importantes para que o vírus não aconteça. Eu vou soltar até esse áudio daqui a pouco, que ele fala sobre isso, e o pensamento é igualzinho do senhor, viu, vereador? Mas como é que você pode explicar uma pessoa que está vendo que de uma doença, como várias outras, que estão matando mais do que o coronavírus, seja no momento, e você explica que não precisa desse exagero, a população não aceita. E aí fala mal de presidente, você tem que ter mais consciência para ver o que está certo e o que está errado. E realmente, hoje ele é deputado federal, Osmar Terra, ele foi meu colega também em Brasília, ele está certo. Nós temos que tratar a doença como qualquer outra doença, como temos que tomar as medidas restritivas sérias, como o Salvador está tomando, algumas até tomou em atraso, algumas faltam a serem tomadas, como essas que eu citei aí, mas nós vamos tratar a doença. E as medidas restritivas têm que ser tomadas. Não adianta você dizer que não pode fazer aglomeração e o ônibus tem lá 200, 300 pessoas dentro de um simples vagão de metrô, ou 70, 80 pessoas dentro de um ônibus. Não tem como a prefeitura pedir para você não aglomerar e a prefeitura não tomar uma medida para estar o ônibus lá com 100 pessoas juntas. Pois é. Aí não adianta. Não adianta a prefeitura estar fazendo locais de tratamento para centenas de milhares de pessoas e o posto de saúde continuar abrindo 8 horas da manhã. Então são absurdos que ainda acontecem em nossa cidade, certamente está acontecendo em várias cidades e outros estados do Brasil.
As pessoas precisam realmente ouvir os médicos isentos para que tomem as medidas necessárias, graves, mas sem exagero. Mas assim, pode ser. Vereador, eu quero lhe fazer uma pergunta. Não é. Eu quero lhe fazer uma pergunta em cima de tudo isso que a gente tem conversado aqui. O senhor fez duras críticas, né, ao governo Neto, ligado a essa questão da saúde, tá certo? E o senhor é do DEM. Essas críticas normalmente não são feitas por parlamentares, né, que são da base, normalmente acabam jogando a poeira por debaixo do tapete, não é? Essas críticas que o senhor está fazendo, não é, que o senhor tem feito, né, e hoje fez aqui no nosso programa, são críticas construtivas? O senhor tem uma relação muito boa com o prefeito Assemineto? O senhor colocou algumas situações onde o senhor já tinha pontuado para o prefeito e o prefeito não tinha atendido ainda. Como é que está a relação do senhor com o prefeito da cidade? Muito boa. Para você resolver um problema em qualquer área, você precisa reconhecer o problema. Você não pode resolver um problema que você não conheça. E não adianta você não falar porque você é amigo e esperar que as pessoas, os adversários falem. Quem primeiro tem que falar são exatamente os amigos. Eu sou amigo do prefeito Assemineto, sou amigo do secretário de saúde, sou do partido do prefeito, por isso eu me sinto na necessidade de falar onde ele está certo, parabenizar, e onde está errado. Eu tenho, meu compromisso é com a população de Salvador. E está errado o posto de saúde abrir 8 horas da manhã, principalmente na crise. Qualquer pessoa sabe disso. Mas eu tenho ouvido assessores da Secretaria de Saúde que acham que o posto pode abrir 8 horas da manhã. Ele está errado. E o assessor está errado e ele precisa ouvir isso 100 vezes até fazer certo. Ele precisa fazer, a Câmara já aprovou e não foi efetuado, que não pode ter bebedouro de dedo em onde as crianças botam água em lugar nenhum. Em escola pública, em restaurante, em lugar nenhum. Você precisa que os botões de descarga e pias sejam acionadas sem contato manual. Isso é lógico. Ele já devia ter tomado essa atitude e eu vou falar 100 vezes, mesmo sendo amigo. Quem tem que primeiro falar é o amigo. Está errado. Os assessores da Secretaria de Saúde acham que não precisa, que é um gasto para o restaurante, que é um gasto para o shopping fazer isso. Mas não é gasto, é investimento. As pessoas ficam doentes botando o dedinho lá com os fezes, ao sair do restaurante, ao sair do vaso da escola, botando o dedinho na pia, o dedinho no vaso de descarga. Não pode existir. O posto de saúde tem que abrir 7 horas da manhã. Então, os assessores que ainda estão, por falta de capacidade intelectual, dizendo que pode, não pode. O posto de saúde tem que abrir 7 horas da manhã. Independente de assessor gostar, de prefeito gostar, o Brasil todo é assim. Eu estudei medicina e 7 horas da manhã eu saio dentro do hospital funcionando. Como é que o posto de saúde fala do AB 8 horas da manhã? Ok, vereador, E eu estou dizendo isso exatamente porque eu sou amigo do prefeito. O prefeito precisa resolver isso. E tem que apontar as coisas erradas. 7 horas da manhã. É verdade. Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa. Tem um ouvinte aqui que está dizendo: papel não acumula no vaso sanitário, tem que jogar e dar descarga. Agora eu pergunto, isso seria num país desenvolvido, um país decente, onde, né, tivéssemos uma maneira adequada de descartar através do vaso sanitário e a própria tubulação, a própria a questão sanitária, né, pudesse atender a tudo isso. Eu estou dizendo porque nós não temos rede de tubulação de esgoto, muito menos tratamento adequado para receber papel higiênico por dentro do vaso, ou eu estou enganado? Os vasos sanitários do Brasil, em geral, não comportam, mas o certo é que comportasse, você não precisar ficar ali, às vezes, 6, 8, 10, 12 horas, o vaso recolhendo fezes de um shopping, mas centenas de pessoas colocando papel com fezes do lado. Vai entupir tudo. Isso é um absurdo. Nos Estados Unidos, você joga o papel dentro do vaso sanitário. Nos países civilizados, você toma água da torneira, que a água da torneira já vem filtrada. Você imagina que nesse momento que nós estamos procurando álcool gel para lavar, para matar o vírus da mão, tem bairros, em vários bairros de Salvador, há um mês ou dois, tem uma água na torneira. Como é que a Embasa não fornece água na torneira para eu lavar a mão e vai o governo dizer se higienize, compre álcool gel, se não tem água nem na torneira? Ou seja, isso é um absurdo. A gente tem que fazer, os governos têm que fazer o básico. Como é que você não tem água na torneira para tomar banho, para lavar a mão e vou mandar procurar álcool gel?
comprar álcool gel aonde, se não tem álcool gel para vender? Pois é. Ou seja, E não adianta a pessoa ter experiência de outros países querer trazer para aqui, porque aqui a realidade é completamente outra. Vai entupir o vaso, vai gerar um problema tremendo. Exatamente. Vereador. Mas, aos pouquinhos, nós precisamos que os governos tomem essas medidas por lei para começar a funcionar, porque outras doenças virão no futuro. E não pode chegar daqui a 2, 3, 4 anos e esquecer. Nós temos que aproveitar a experiência dos países, e a experiência nossa agora do nosso país, para poder nos corrigir, nos melhorarmos, desenvolvermos, para poder nas próximas nós estamos... É o momento de debater, discutir saneamento básico, né, vereador? Exatamente. É o momento de a pessoa se educar, os governos se educarem e a sociedade, no final de tudo, crescer como um todo. Todos nós estamos vendo agora que um ser invisível que começou lá na China mudou todos os costumes do mundo. Hoje as pessoas estão aprendendo que aquela coisa que ele saía para comprar no shopping não era tão necessária, que aquelas coisas que ele fazia na rua não era tão necessárias. Quantos pais não viam seus filhos no dia a dia, estão vendo seus filhos vendo seus pais nesse momento. E nesse momento, parabenizar e que o governo valorize, e nós todos parabenizar as pessoas, mesmo com risco de sua saúde e até mesmo com risco de morte, estão na rua trabalhando. É o policial, é o gari, é a pessoa da farmácia, é o funcionário público, é o enfermeiro, é o médico, todos na rua com risco de vida. É o radialista, né? Na linha de frente. Vereador, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, um grande abraço, viu? E qualquer coisa, novidade, pode ligar, a gente bota o senhor no ar, viu? Um grande abraço. Um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. Obrigado, meu amigo, aí é Maurício Trindade, vereador de Salvador, ele é do DEM, falando uma série de coisas importantíssimas. Ótima entrevista, viu, André? Excelente colocação dele. Importante. Ele é da área de saúde, ótima entrevista. Eu acredito que o Voz da Cidade hoje, mais uma vez, fez uma excelente prestação de serviço, trazendo essas informações. E o que eu achei interessante na fala do vereador, e que também é médico, ele critica também, até sendo do partido do prefeito, isso é bom, não há nesse momento nenhuma briga, não há nenhuma acusação, e sim conselhos, um consenso para que as pessoas sejam assistidas nesse momento. Ótima entrevista. Não, sem dúvida. Eu já estou até pedindo aqui para o pessoal que trabalha comigo no site para separar essa entrevista aqui para a gente colocar nas redes sociais. Maravilha. Muito boa, esclarecedora essa entrevista e até dá para dar uma aliviada nas pessoas, não é? Dá uma aliviada, porque tem muita gente em pânico. Muita gente em pânico. Deixa eu avisar a Tati Macedo, você continuar jogando papel higiênico no vaso sanitário, você vai entupir a zorra toda aí, viu? Tem um deputado federal, Osmar Terra, ele já foi ministro, ele é pesquisador, ele tem um conhecimento vasto nessa questão que estamos falando hoje. Até a deputada federal Joyce Hasselmann, ela fez duras críticas, criou aquele pânico retado, fez aquela zoada, aquela pressão da porra, porque todos têm que ficar em casa e tal, uma pressão, meu amigo, que eu falei, rapaz, o mundo tá acabando. Aí o ex-ministro, deputado federal, e é médico, ele trouxe exatamente as coisas como devem ser feitas. E eu acho que deve ser por aí. O vereador Maurício Trindade, ele está corretíssimo. Os governos precisam se conversar. É preciso criar um padrão. Não adianta todo mundo atirar para tudo quanto é lado, porque senão a gente vai acabar entrando num poço sem fundo. É preciso ter calma, serenidade e tomar as medidas corretas para que a gente possa combater o vírus. Vamos ouvir rapidinho o deputado federal Osmar Terra. Presidente, senhores deputados, deputadas. Na Câmara Federal. Eu queria aqui fazer uma manifestação sobre um assunto que está realmente preocupando o Brasil e me preocupa em particular, pela minha atuação na área da saúde, que é a questão do coronavírus, né? Eu quero manifestar aqui minha preocupação com o pânico que está se tentando disseminar na população em relação a essa epidemia, né? Essa epidemia, eu fui gestor público, fui o primeiro gestor que enfrentou o H1N1 no Brasil, né, quando entrou pelo Rio Grande do Sul, e tive uma experiência que me ensinou muito em relação às pandemias e epidemias. Os vírus obedecem a um padrão de contágio semelhante, uns pouco mais, contagiam um pouco mais rápido, outros contagiam um pouco menos, têm ações diferentes como o vírus, mas eles têm um padrão
que nos permite prever como é que vai acontecer uma epidemia. Está se traçando um quadro, está-se dia e noite, através de meios de comunicação, transmitindo para a população um quadro gravíssimo que vai acontecer e que provavelmente não vai acontecer, né? Mas está se assustando muito a população, né? E com isso está se tendo um impacto grande na economia. As pessoas estão com medo de sair na rua, as pessoas estão com medo de comprar, as pessoas estão com medo de estar sendo aconselhada a ficar em casa. Já tem uma campanha na internet: fique em casa, não saia de casa, né? E eu quero dizer que isso não vai interferir na evolução da epidemia. Suspender a aula não muda a evolução da epidemia. Eu tenho os trabalhos publicados, são 5 trabalhos, se eu não me engano, em todas as pandemias que ocorreram, principalmente nas últimas, sobre suspensão de aula e resultado da pandemia, da evolução da pandemia. Não adianta nada. Isso é muito mais para o gestor dizer que está fazendo alguma coisa do que para ajudar a população. Eu acho que tem que ter equilíbrio, tem que se parar de botar medo na população, dizer que isso é uma epidemia viral, que segue um padrão que as outras seguiram. O coronavírus vai matar menos pessoas do que o H1N1 matou. O H1N1 só o ano passado matou 750 pessoas aqui no Brasil. 750, 2 por dia. E ninguém falou nada. Não saiu uma notícia no jornal. Não se fez transmissão 24 horas para assustar a população. Essa epidemia ela está agraçando com mais intensidade nos países frios. Nos países quentes ela vai ser mais branda. Tudo indica que será mais branda. Quando se fala da epidemia na Itália, parece que a Itália toda está dominada pela epidemia. Não é verdade. O risco da Itália é uma região da Itália, que é a Lombardia, onde se somou uma epidemia de H1N1 com a epidemia do coronavírus, e onde tem uma população idosa enorme, maior que a do Japão, proporcionalmente à população da Lombardia. Então, são coisas muito específicas. Tem governantes querendo parar tudo, botar todo mundo de quarentena em casa, até para resolver o problema político deles e para mostrar que estão fazendo alguma coisa, inclusive em período eleitoral. Tem que ter comitê científico, tem que ter pessoal, os infectologistas, os epidemiologistas, orientando os prefeitos, os governadores. Não é um absurdo fechar shopping, é um absurdo proibir transporte coletivo. A economia vai quebrar, a recessão vai ser muito pior que essa epidemia, vai causar muito mais dano para a população que essa epidemia, que vai terminar logo. Em 12 semanas, 13 semanas terminou tudo, mas a recessão vai durar 5, 6 anos ainda, e muita gente vai empobrecer, ficar na miséria, por causa do alarde, do pânico que está se instalando na população, que aí justifica tudo. Esse decreto de calamidade do presidente, ele é importante, porque ele trata não da epidemia em si, ele cita a questão da epidemia, mas ele trata da questão econômica. Nós temos que nos preocupar se a epidemia termina logo, ela tem um ciclo. Quanto mais gente... a epidemia termina quando uma boa parte da população está infectada e não tem sintoma nenhum. É assim que termina a epidemia. Então, nós temos que entender essa evolução. Nós temos rede, o ministro Mandetta está agindo com toda a correção, tem toda a cobertura para atender, está cuidando disso, para atender a necessidade. E a epidemia não pode destruir a economia do Brasil. Eu lembro de novo o que aconteceu com a H1N1. Nós mantivemos toda a atividade econômica do país e isso não alterou em nada. A voz da cidade, aqui a verdade fala. André Espínola. Pois é, isso aí foi o Osmar Terra, que hoje é deputado federal.